De volta com o Morning Show nessa segundona, 6 de janeiro de 2020, começando, hein, gente? Integrante do icônico grupo de humor Monty Python, o cineasta Terry Gilliam disse em entrevista ao jornal britânico The Independent que as pessoas deveriam parar de culpar os homens brancos pelos problemas do mundo. Paulinha, traz os detalhes pra gente. Cara, é uma entrevista, eu até tava terminando de ler, porque é uma entrevista bem interessante. Na verdade, ele tava pra falar do último filme e sobre isso não falou nada, né? Ele só se meteu em enrascadas aí, com os politicamente corretos que agora vão descer a lenha nele. Aliás, já estão descendo a lenha nele, e não é a primeira vez. Bom, tem um parágrafo aqui que eu vou ler para vocês, eu acho que é uma base boa para a gente começar a falar. Então ele diz assim, primeiro ele começa dizendo que é muito fácil apontar o dedo para alguém e dizer, pô, você estragou a minha vida, e não você se responsabilizar pelas escolhas que você fez. E aí ele está se referindo a algumas vítimas, entre aspas, no caso do que ele imagina aí de assédio. Ele diz o seguinte: o ponto é que você faz escolhas. Posso falar sobre uma atriz muito conhecida que me procurou e disse: o que tenho que fazer para entrar no seu filme? Não entendo porque as pessoas se comportam como se isso não tivesse acontecendo desde a existência de pessoas poderosas. Entendo que os homens tiveram mais poder por mais tempo, mas estou cansado, como um homem branco, de ser culpado por tudo de errado com o mundo. Aí ele estendeu isso para uma história antiga dele dizer que ele era uma negra lésbica uma vez, que ele falou que ele se via como uma negra lésbica. Daí ele falou, porque, tipo, não dá mais para ser um homem branco, então talvez eu tenha que ser preto. E daí, tipo, como preto, se eu, não sei, homem também não é bom, então talvez eu seja mulher. E como eu gosto de mulher, então talvez eu também seja lésbica. E aí, enfim, como vocês podem bem imaginar, ele recebeu aí também as suas críticas e tal. Então quero saber o que é que vocês acham, se é tão difícil assim ser um homem branco, como aqui todos somos, menos eu, que sou uma menina. Depende, é difícil ser um homem branco. Vocês estão sendo culpados por tudo, que coisa complicada. Essa mulherada aí de Hollywood estava toda querendo se oferecer e agora querem se colocar como pequenas não vítimas. É assim, Paulinha, não é? Eu tô sendo extremada e irônica também. Conta, Drilis. Olha, em relação a esse negócio de... me lembrou uma frase de um homem de esquerda que eu admirava muito, que eu ainda admiro de alguma forma, que é o Jean-Paul Sartre. Pra gente parar de se preocupar tanto com o que fizeram conosco, né? Que todo mundo tem uma história triste. E isso, uma história individual, pode se colocar uma história da história mesmo, entendeu? A história da humanidade. Mas parar de se preocupar com o que fizeram de mal a você, mas você fazer algo com aquilo que fizeram de você. Eventualmente é isso que o Terry Gilliam tá dizendo, que todo mundo tem um passado triste, todo mundo aconteceram coisas. O que ele denota nessa entrevista é essa hipersensibilidade orquestrada ou não, por um tipo de, sei lá, marxismo cultural que a gente já falou aqui, né, que coloca o novo proletariado como novas vítimas. Ora bem, ninguém nega, ninguém em sã consciência nega que mulheres tiveram um processo de objetificação, de subjugação, que negros tiveram um processo de escravização, que negros também escravizaram outros negros, que povos escravizaram outros povos. O problema é a gente colocar esse ressentimento histórico nessa reparação histórica que todo mundo quer fazer hoje, a reparação histórica não só no sentido governamental, no sentido do Estado, mas no sentido individual, que é aquilo que traduz, a meu ver, o neofascismo contemporâneo em nome de um bem. A pessoa ou um grupo que se coloca no lugar da vítima o tempo todo para vitimizar e massacrar o outro sem sofrer represália, porque ela é a vítima preferencial, quer seja negra, quer seja gay ou quer seja mulher. Mais uma vez, eu não estou negando, por exemplo, no caso específico do Me Too, que tenha havido, e lógico que houve, mulheres que foram abusadas ou estupradas em nome de um abuso de poder de empresários, executivos, diretores de cinema, que seja. O problema é quando você coloca toda a voz feminina como sendo legítima e toda a voz masculina de um homem hétero branco como sendo de um abusador inato. Isso é um absurdo que a gente sabe, que aconteceu com o Me Too, que perdeu totalmente a legitimidade. Porque, sei lá, colocava lá, o Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983 e colocava lá, lista de abusadores, Dustin Hoffman, sei lá, Robert De Niro, tô chutando pessoas aqui que eu não lembro quem sejam. E esse tipo de coisa acontece sistematicamente, a gente vê nas redes sociais. Uma palavra mal colocada que envolve escuridão, você é considerado racista. Uma palavra, um gesto, sei lá, de
de flerte com a mulher, com a palavra mal colocada, mais incisiva, é visto como abuso. Ninguém diz o que quais são os limites exatos de um assédio ou não. Eu costumo citar exatamente essa fala dessa feminista que fala assim, se você tem dúvidas quando você vai flertar com a mulher, se ela quer ou não, então é assédio. Então eu sou um assediador, porque eu deveria estar virgem até hoje. Porque esses espaços de comunicação, de flerte sexual, são muito ambíguos, muito subjetivos. E às vezes você entra com uma espécie de incisividade, a incisividade faz parte da sexualidade inerente da pessoa. Eventualmente você pode até ferir alguma susceptibilidade, algum tipo de delicadeza da mulher, mas eventualmente isso não é necessariamente um crime. É lógico que o bom senso comanda as relações, mas existe sim um neofascismo identitário. Tem um livro muito interessante do Antônio Risério, que ele escreveu um livro chamado exatamente Fascismo Identitário, que ele coloca assim, como esses grupos, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, de todas essas minorias que se sentem excluídas ou foram, de alguma forma, realmente oprimidas historicamente, se transformaram em excludentes, ou seja, elas perseguem tudo aquilo que não se comunica com instinto de ressentimento. E, mais uma vez, para completar meu raciocínio, se a gente coloca todas as injustiças passadas que a gente sofreu ou que a gente acha que sofreu historicamente, milenarmente, escravidão, opressão às mulheres, discriminação de homossexuais, tudo debita isso no macho heterossexual branco, a gente transforma aquilo que exatamente a gente estava falando na pauta anterior, num grande Oriente Médio, cuja o instinto de civilização é o ressentimento. E aí o ressentimento gera ódio. E o ódio gera, por conseguinte, obviamente, divisão. Enquanto a gente não conseguir agregar as pessoas que a gente considera preconceituosas ou equivocadas e atacá-las, inclusive atacando pessoas que não são preconceituosas ou abusadoras ou racistas ou fascistas, colocando elas nesse lugar por algo que uma histeria coletiva percebe como abuso, a gente vai se transformar numa nação, como a gente já se transformou em grande medida, de divisões históricas, de divisões raciais, de divisões étnicas, de divisões sexuais e de um tipo de comportamento agressivo que a gente não tinha e que está começando a ter, infelizmente, graças a esse tipo de fascismo identitário que o Terry Gilliam, sem falar nesse nome, toca nessa entrevista. Quase um tratado sociológico aqui do Adrilles Jorge, dá um tempo ensaio, né? Então vamos ouvir outros pontos de vista agora. Fala você, Vini, quero ouvir o Vini primeiro, que Talvez... também é um homem branco, também. né? Sim. Heterossexual, tô seguindo aqui na linha do Segundo o princípio Adrilles. racialista americano, meu bisavô era negro, eu posso dizer que eu sou negão. Não, o que eu concordo um pouco com o Terry Gilliam fala, que talvez seja o que incomoda muito mesmo, quando você não é um assediador. Sim. E esses movimentos apontam de maneira generalizada, você fica realmente um pouco retraído, com sentimento de culpa. Agora, obviamente que esses movimentos também, eles têm a sua importância no sentido de permitir alguns avanços, algumas mudanças de comportamento, porque da mesma forma que ele fala de uma mulher chegar e falar, olha, o que eu posso fazer para entrar no seu filme? Também tem o outro lado, de pessoas que utilizam do seu cargo, do seu poder, para poder atrair essas pessoas. Então, essas mudanças de comportamento. Agora, claro, os movimentos, a maneira ideal talvez fosse ali individualizar, né? Apontar para as pessoas que realmente têm culpa. Mas eu acho que elas acabam coletivizando justamente para poder impactar, para poder fazer com que seja causada uma reflexão. Peraí, eu acho que a questão... injustiças pontuais, e muitas injustiças. A questão de se colocar o homem branco, é óbvio que... Não é generalizar, gente. Não é dizer que todos vocês são homens brancos possíveis estupradores, que muita gente fica sempre falando isso e se sentindo, eu não sou estuprador. Gente, não é isso. É que é de fato, o próprio Adrilles falou, não tem como negar que existe essa cultura. É isso que isso simboliza. Talvez a palavra, usar essa palavra, o homem branco, hétero, não sei o quê, as pessoas realmente peguem pra si. E eu acho que não é em relação a isso, é em relação a uma cultura que existe, a uma cultura de poder, que estava, assim, na mão desses homens brancos, héteros, que usavam de alguns. Isso. O problema é que a coletivização da culpa gera uma cultura contrária de opressão, opressor, mas isso que também é uma grande burrice, né? Você mesmo estava falando de casos de exceção, de um homem ou uma mulher trans que foi pra prisão, abusou de outras pessoas. Gente, isso é caso de exceção. É que nem... Não são todos executivos de cinema que são Harvey Weinstein. Ele é um cara, ele é um predador. Ele foi uma pessoa que hoje estará sendo julgada, inclusive, e vai
vários casos foram prescritos. E relatos muito consistentes, repetidos, de uma forma em que ele abusava do poder. Mas o abusador é uma exceção. Correr contra o relógio estuprador aqui, é uma Adriles. exceção. É claro, eu tô falando Entendeu? sobre Essa isso. que é a questão. A maioria das pessoas não é abusador, Mas a estupradora. cultura e todo não, mundo mas fica a com medo de cultura, ser visto como tal. Ué, Aí fica a mas medo de coletivização ser da visto culpa como tal, se é uma você não cultura é. de opressão A também. questão é a cultura que a gente tem. A cultura é machista. Pois é, mas a a cultura gente- facilitou tudo isso acontecer, o perigo não? é que a gente tá Aconteceu. o perigo é que a gente tá criando uma cultura de coletivização Eu da não, culpa. sabe qual que é o Esse perigo? problema. Eu me sinto menos em perigo depois de tudo isso ter sido exposto. Pra você sente Eu me sinto mais em perigo. Eu O me Terry sinto Gilliam menos. também. Eu me sinto menos. Eu me Eu não me sinto sinto com a mais liberdade que eu apoiada. tinha de me Eu me aproximar de uma sinto mulher mais quando eu tinha enxergada. Realmente. Eu sinto que as pessoas veem mais que essas situações aconteceram, não só em Hollywood, não só no ambiente do cinema, mas no ambiente de trabalho. Eu me sinto mais segura quando isso é um assunto, quando meus filhos sabem sobre isso e podem aprender mais, quando o meu marido ouve e fala, caramba, olha aí, isso acontece mesmo. Quando o Edgar, conversando comigo, fala, eu nunca pensei como você, Perfeito. então você sai à noite na rua e tem medo. Pois é, Só eu pra me terminar. sinto mais protegida. Mas é o problema de gerar uma cultura contrária. Por exemplo, a legislação estão querendo acabar com o conceito de alienação parental. Por quê? Ixi, esse é um tema Alienação polêmico. parental É mega quando uma- polêmico quando uma alienação mulher- parental. Olha só, Eventualmente, deixa quando uma só eu- mulher acusa o cara de Não é só abuso uma sexual mulher, que ele o não homem fez. também. Deixa eu só Exatamente. fazer um meio Estão querendo campo acabar aqui, isso. o Ou seja, Adriles, você o culpar Adriles. todo um sexo em detrimento do outro é muito Adriles, temerário. Essa preciso questão é muito correr. delicada da alienação parental. Eu preciso correr contra o relógio Outro aqui pra programa. gente É passar um por assunto todos os vasto. assuntos. Essa questão da alienação parental é pra lá de um tema polêmico Exatamente. e não menos dei um importante. exemplo. Vou deixar até aqui como dica. Uma hora o Arcon coloca aqui na nossa pauta pra gente debater.